Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que, se você quer saber sobre os meus atendimentos, quer vir aqui para que a gente possa mergulhar na sua história, para que eu possa de fato te ajudar, é só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver as opções dos planos, os valores, tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: antes de qualquer relacionamento, devemos fazer uma lista de coisas que gostamos e outra das coisas que não gostamos em um relacionamento? E ficar atentas aos abusos psicológicos que possam surgir. Ah tá, nem foi uma pergunta, né? É uma afirmação, de repente, acho que dentro do contexto da live, ela colocou isso aqui. E sim, isso aqui, minha querida, tem um capítulo no meu primeiro livro, Dor de Amor Tem Jeito, que eu falo inclusive sobre isso. O que eu quero para mim e o que eu não quero para mim. Na filosofia, Hegel trabalhou muito isso na filosofia, tese, antítese e síntese. Então, para eu chegar numa síntese, num ponto de equilíbrio, eu preciso pensar o que eu quero para mim e o que eu não quero para mim. Porque, por vezes, a pessoa, ela está vivendo num lugar que ela não gostaria de estar. Pode ver isso. A pessoa está vivendo uma coisa hoje que era tudo que ela não queria viver e agora ela acha que ela nem consegue sair disso. Por isso que eu tenho que ter clareza do que eu quero para mim. E sabe que até mais importante do que eu saber aquilo que eu quero, até mais importante é eu saber o que eu não quero. E aí é o exemplo que eu dou lá no livro e vou dar aqui esse exemplo, que esse exemplo é bom. Uma pessoa, por exemplo, se ela só está focada no que ela quer, então, por exemplo, o cara, porque eu queria comprar um carro, porque eu queria tanto comprar um carro, eu queria ter um carro, e não sei o quê. Aí ele está passando em frente lá um estacionamento que tem carros usados. Aí ele entra, o vendedor, vem, não sei o quê, você olha aqui, olha, tem financiamento, a parcela fica baratinha, enfim, o cara, compra o carro. Naquele calor, naquela vontade, naquela coisa, compra o carro. Para pagar em 5 anos. São 60 vezes. Uma parcela salgada. Para ele é salgada. Aí ele sai de lá, no terceiro mês ele já não está aguentando. No terceiro. São 60. No terceiro ele já não está aguentando. Aí já está reclamando. Porque meu salário não dá para nada. Metade do meu salário vai para pagar esse carro. Depois tem que abastecer. Tem que trocar óleo. E o IPVA que vai chegar ano que vem? Como que eu vou pagar esse IPVA? Aí já começa. Então, mas você está vendo? Ele queria o carro? Queria. Tinha um fogo para ter o carro? Queria. Mas se ele tivesse focado no que eu não quero para mim, o que eu não quero? Nossa, eu não quero uma parcela nesse valor. Não, porque se eu tiver uma parcela desse valor aqui, foi mais da metade do meu salário foi para pagar essa parcela. O que eu vou fazer? E o resto? E sair com os amigos? Como que faz? Então, olha só, era só ter pensado no que eu não quero. Se eu tivesse pensado o que eu não quero para mim, o que eu não quero fosse estruturado, fosse forte em mim, teria controlado esse fogo do eu quero. Eu quero, eu quero. Entendeu? Eu quero um relacionamento. Eu quero um namorado. O que eu não quero pra mim? Eu não quero um homem assim, assado. Quando eu tô ficando com o cara, ele já mostra pra mim que ele é desse jeito. Se eu tivesse solteiro, primeiro que se eu tivesse solteiro, uma coisa eu posso dizer pra vocês. Hoje em dia, o André de hoje tá em paz. O André de hoje viveria a solitude tranquilamente. Então, eu não teria aquele pensamento, eu preciso ter alguém. O André de hoje não, do passado já teve. Mas se eu tivesse solteiro e aí tivesse então pensando, mas eu até gostaria de conhecer alguém. Ou seja, tô na solitude, tá legal, mas também não tô fechado a conhecer alguém. Porém, tá vendo? O que eu, André, não quero? Isso eu tenho clareza. Eu jamais gostaria de um namorado racista, por exemplo. Então, quais características um cara racista? Jamais. Nunca na vida. Tá, aí, até gostaria de conhecer alguém. Conheci alguém. Aí a gente saiu, não sei o quê. O cara apareceu
matéria no jornal falando que o jogador foi chamado de macaco e o jogador estava lá indignado e o jogador virou para os repórteres e falou, é sério que vocês vão perguntar sobre isso? Vocês vão perguntar sobre o jogo? Vocês não vão perguntar do que aconteceu em campo? Que eu sofri racismo, que me chamaram de macaco? Não teve esse caso? Vocês lembram desse caso? Aí, de repente, o cara que eu tô ficando, ele fala, mas é macaco mesmo, acabou ali. Acabou ali. Eu não quero uma pessoa que tem esse pensamento nunca na vida, jamais. Para mim, acabou ali. Não dá. Não tem possibilidade. Então, quando você tá focado no que você não quer, o fogo do eu quero, eu quero, fica uma coisa racional. André, mas vai ficar uma pessoa muito fria. Fria? Como assim uma pessoa fria? É por causa do não pensar naquilo que eu não quero que as pessoas estão se enfiando nesses relacionamentos de merda. Se você pensasse, eu não quero casado, a hora que descobriu que o cara é casado, baixava esse fogo, caía fora. Só que não, entendeu? Dá vazão pro fogo. Eu quero, ele é maravilhoso. Não sei o quê. E vai se afundando. E vai se afundando. Igual o cara se afundou em 60 parcelas, vai sair prejudicado desse financiamento, porque vai querer vender o carro, vão oferecer metade do que ele já pagou. A chance da gente se estrombicar porque não estabeleceu aquilo que eu não quero. Mais importante do que você quer é você pensar naquilo que você não quer. Porque quando você pensa naquilo que eu não quero, eu começo a ter sustentação naquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu quero comprar roupa. Estou precisando. Eu não quero dívidas. Nesse mês eu posso comprar roupa? Não. Então, não adianta. Eu quero, mas agora não posso. Então, você está vendo que uma coisa coloca equilíbrio. Então, isso é de fundamental importância. E depois ela diz, e ficar atentas aos abusos psicológicos que possam surgir. Então, se eu tenho consciência do que eu não quero, os abusos nem vão surgir. Vai ser uma tentativa. Eu nem vou permitir que ela aconteça. Porque eu já sei o que eu não quero. Então, esse abuso psicológico, não, foi uma tentativa. Ele tentou. É igual a pessoa que quer tentar te ofender. Ela não vai te ofender. Ela tentou te ofender. Porque se ela vai conseguir te ofender, vai depender de você. Aí é diferente. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.